Paulinho, a gente chegou aqui no cruzeiro, vem comigo me acompanhar. E hoje o RN, ele faz parte de um mapa de turismo de birdwatching. A água cobriu toda a faixa de areia que a gente tinha usado para vir, agora a gente está literalmente ilhado e precisando de uma canoa para ser resgatado. Olá, muito boa tarde! Se ajeita desse outro lado da tela, porque a partir de agora você já sabe, é hora de se aventurar comigo. E hoje eu vou te levar numa ilha palco de batalhas entre holandeses e portugueses. Essa ilha fica aqui no Rio Grande do Norte e você vai se surpreender quando eu falar a exata localização dela. Eu ainda vou te mostrar que a influência dos holandeses aqui no Rio Grande do Norte por conta dessa invasão foi muito além do que é contado nos livros de história e interferiu até no bioma desse destino que nós vamos visitar hoje. Fica comigo que o Repórter Aventura está no ar! Esse é um daqueles lugares que eu resolvo gravar porque vi uma dica interessante na internet, mas me surpreende de uma forma que eu tenho que mudar todo o roteiro da aventura. Essa daí que você está vendo é a Ilha do Flamengo, o motivo de eu ter vindo aqui para a região. Mas o que você vai descobrir hoje comigo, ainda que tenha uma íntima relação com os holandeses que viveram nela, é algo bem mais impressionante. O que você vai testemunhar nos próximos 30 minutos é literalmente resultado do efeito borboleta. Um ato aparentemente pequeno que nos trouxe a essa grande consequência. Eu estou de volta mais uma vez à área de proteção ambiental Bonfim Guaraíras, a maior unidade de conservação em ambiente terrestre do RN. Uma área tão grande que mesmo eu já tendo me aventurado nela diversas vezes, nunca tinha vindo aqui. Eu estou bem no limite entre os municípios de Senador Georgina Avelino e Areis, na trilha de Surubajá. E daqui ainda consigo ver algumas praias de Tibau do Sul. Apesar de todo mundo achar que a Laguna de Guaraíras fica em Tibau do Sul, na verdade 80% dela faz parte de Georgina Avelino e 15% de Areis. Ou seja, se você só esteve na parte, digamos, glamurosa e famosa dela, você não conhece praticamente nada daqui. É um estuário, considerado um estuário, onde 70% da vida marinha usa como um berçário esse estuário. Então a avifauna, a fauna em geral, ela está chegando devido ao mangue ser jovem. Então o mangue aqui tem em média 50 anos, nessa parte que a gente está aqui, e aí está chegando um guará, está chegando um socó, são aves que frequentam mangue saudável, né? Então ela vem, vê que está com alimentação em abundância, então ela acaba residindo e ficando. Provavelmente nós teremos mais aves chegando. É um mix de ecossistema onde tem Mata Atlântica, falésia, o estuário, dunas, oceano, rios e nascentes. Tudo dentro de um pequeno município. Biomas que a natureza criou a partir de um simples ato de estrangeiros no século XVII. Naqueles tempos, essa área já tinha sido invadida por holandeses. Foram eles que decidiram abrir um canal estreito de 80 centímetros para escoar a água da chuva que tinha alagado a cidade. E o fato da ideia ter funcionado foi o que fez tudo mudar por aqui. Em 1924 ocorreu uma nova cheia, dessa vez inundou a cidade toda de Tibau do Sul, que era na parte baixa, né? Inclusive o santo que estava na igreja de Tibau do Sul foi encontrado dentro do Ecoparque Guaraíras, né? Lá no Olheiro, foi encontrado por 2 lavadeiras. E nessa cheia de 1924 foi necessário abrir o canal de 80 centímetros a 8 metros para dar vazão dessa cheia. Só que devido a essa abertura, a maré foi invadindo, o mar foi invadindo, ele foi mudando radicalmente o ecossistema da região, que era um ecossistema de agricultura, de áreas úmidas, de córregos,
né, e nascentes. Então ele trouxe um manguezal. Uma vez que o manguezal adentrou a maré aqui, ele foi se tornando um estuário. A gente tá de carona na canoa do Bastos aqui, é para chegar até outra margem da laguna e entender um pouco como um pequeno canal aberto pelos holandeses acabou transformando todo esse bioma com o passar dos anos. Durante muitos anos, os holandeses navegaram por essas mesmas águas que nós estamos agora, indo do forte na Ilha do Flamengo até a vila de Surubajá. Os livros de história só não contam fazer exatamente o quê, mas tem um pressentimento que podemos descobrir. Quando me falaram o nome desse lugar, eu também achei bem curioso, pelo duplo sentido que a palavra tem. Mas, na verdade, Surubajá é uma palavra indígena, que significa rio cheio de bagres. Não tem nada a ver com esse pensamento maldoso que está se passando aí pela sua cabeça, não. E você não vai nem acreditar, mas atualmente existe até pedido na Câmara de Vereadores para a cidade voltar a se chamar assim. Mesmo a gente estando bem perto de um dos principais e mais badalados destinos turísticos do Nordeste, aqui nessa outra margem da laguna a sensação é de completo isolamento. Uma natureza tão preservada que a gente anda de um lado para o outro e não encontra ninguém. As únicas a quebrarem o silêncio desse santuário são elas. Aqui a gente tem 3 ecossistemas maravilhosos, que é a zona úmida, que tem um tipo de espécies de aves. A gente tem a Mata Atlântica, que é outra espécie, e a gente tem o estuário, que contém aves limícolas. Aqui nós temos aves que saem do Canadá, dos Estados Unidos, uma vez por ano, percorre todo, para aqui para se alimentar, ganhar um corpo, continuar a viagem delas até Lagoa dos Patos, que é o maior estuário que nós temos no Brasil hoje, que fica no Rio Grande do Sul. E lá na Lagoa dos Patos eles vão acasalar, reproduzir e voltar para a América do Norte, hora que os filhotes estiverem conseguindo voar. E ano que vem eles vão fazer com os filhotes tudo isso novamente. Sabe, eles estão fugindo do frio, da época do frio, da escassez de alimento, então eles vêm para cá. Então hoje o município é um grande observatório de aves. E nem precisa ser um birdwatching para perceber que esse lugar é mesmo mágico para as aves. O pouco tempo que eu estou por aqui já foi suficiente para ver várias e de diversas espécies. Tudo bem que eu não sei dizer se alguma delas é uma life. É aquelas que de tão raras é a primeira vez que alguém faz um registro. Mas nosso guia garante que já viu aves muito especiais na região. Estava entrando dentro do Ecoparque Guaraíras, tem um coqueiro que fica bem na porta e baixo. Quando eu passei, eu escutei a vocalização, eu voltei, quando eu olhei, ela estava no coqueiro. Ela desse tamanho, mais ou menos 50 centímetros, é algo maravilhoso. Isso. É essa. É essa daqui. Possa ser que não seja tão considerado especial, mas eu acho que é a identidade local, que é a jandaia verdadeira. Devido às cores, ela tem amarelo, vermelho, azul, verde, todo na sua plumagem. E isso destaca muito, né? E ela está em extinção em outras áreas do RN. Então ela é um carro-chefe de aves. Fora isso, a gente tem pica-pau do peito branco, garça azul, a gente tem socó-boi, que é aqui da região. Nós temos também papagaio do mangue. Papagaio do mangue é maravilhoso, ele parece com um papagaio verdadeiro, é um pouco maior, às vezes do mesmo tamanho. Nós temos bando de papagaio do mangue. Então todas essas aves são aves que despertam interesse, mas as aves limícolas, né, que fazem esse trajeto migratório, sem sombra de dúvida, a procura maior é para ver elas. Né? Maçarico do bico torto, maçarico, todos eles estão aqui no estuário. Hoje em dia, observar aves virou mais do que um hobby. É uma forma de turismo muito lucrativa. Os passarinheiros viajam o mundo na expectativa de dar de cara com um exemplar raro. Eles registram tudo numa plataforma online. Os caras são tipo uns cientistas cidadãos. Tá. O nosso projeto, o objetivo dele é a conservação de aves silvestres. Então, isso gera um custo. A gente recebe animais apreendidos, resgatados, faz o tratamento. Aquele que está apto a ser solto, ele é solto. Aquele que não está, ele vai ficar em recintos
dentro do ecoparque para cuidados para o resto da vida, porque ele está amputado ou porque ele está com algum problema que não possibilita o retorno à vida livre, né? Então, a área toda é um grande observatório de aves. Por isso a gente traz esse segmento de turismo, que é o birdwatching, né? Que ele cresce muito no mundo todo, e hoje o RN ele faz parte de um mapa de turismo de birdwatching. E isso pode ser a chave do sucesso para a conservação de toda essa área. É a natureza movimentando a economia verde. Então, hoje o trabalho que nós estamos tendo é de fazer a apresentação do local. Ainda é pouco conhecido, poucas pessoas têm conhecimento que existe o município e que existe esse atrativo de birdwatching. Vamos lá, eu tive agora o prazer de receber comissários da Latam, que nós conhecemos lá em São Paulo, que eles não conheciam as aves que nós temos aqui. Então a gente já recebeu os comissários da Latam, a gente já recebeu colombianos que se hospedaram em Pipa só para ver as aves que nós temos na região. Mas um cenário ameaçado pela mesma experiência exitosa dos holandeses. Foi necessário abrir o canal de 80 centímetros a 8 metros para dar vazão dessa cheia. Só que devido a essa abertura, a maré foi invadindo, o mar foi invadindo, ele foi mudando radicalmente o ecossistema da região. Aquela pequena abertura feita pelos holandeses no século XVII e depois repetida no século XX por moradores do entorno da lagoa, transformou ela em uma laguna e alterou até o movimento do mar. 50 a 300 metros já, de 8 para 300 metros, e a gente tem uma mudança climática visível, porque a corrente marítima que sai de Baía Formosa, passa pela Praia do Amor no Chapadão, ali em Pipa, ganha força e vem e bate direto no Arrecife em Tibau e em Malembá. Bate nas dunas de Malembá e hoje já fez uma falésia em Malembá. Então tem um estudo de 2002 de um grupo de geólogos, né? Inclusive o Estênio que me passou esses estudos, que é um geólogo, que em 30 anos a maré vai conseguir arrombar Malembá. Estava nessa época do estudo em torno de 680 metros, hoje está em 180 a 200 metros. A parte mais resistente da duna, a maré já levou. Então, provavelmente, nos próximos 8 a 10 anos, possa ser que a maré consiga, né, avançar muito mais. Uma vez que a maré avançar, vai mudar o ecossistema novamente. Porque traz areia, o mangue morre e faz praia aqui em Senador Georgino Avelino. Então, é um impacto no ecossistema muito grande. Caso os estudos se confirmem, todos os biomas daqui devem sofrer mudanças, transformações que só o tempo poderá dizer se serão benéficas ou prejudiciais à antiga Surubajá. A seguir nós vamos até a Ilha do Flamengo, o lugar onde os holandeses construíram um forte e que dizem ter servido como banco para os estrangeiros. Eu achei a moeda. As ruínas de batalhas sangrentas contra portugueses e indígenas e a lenda de um túnel secreto. Eles tinham esse túnel que saía da igreja e vinha até aqui a Ilha do Flamengo, que era uma rota de fuga, né, em caso de uma invasão portuguesa. A água cobriu toda a faixa de areia que a gente tinha usado para vir, agora a gente está literalmente ilhado e precisando de uma canoa para ser resgatado. Não muda de canal, eu volto já já. Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés é só na CB Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar sua empresa ou evento. É só na CB Bonés. Fardamentos, ligue 20 30 20 20, venha confirmar. Sua empresa de cara nova, ligue 20 30 20 20 ou acesse o site www.casadoboné.com.br. Seu Madruga, eu sabia que eu lhe encontrava. Cadê os meus 14 meses de aluguel? Seu Barriga, eu não tenho como lhe pagar, seu Você tem só até hoje. Seu Madruga, eu acho que é o jeito da gente poder ajudar a vida. A gente vai pegar o Nunes pra poder vender remédio barato e
verdade. E o Bobinho também vai ajudar a gente a vender remédio barato de verdade pra pagar o seu aluguel, o seu calor. Não, o seu Madruga. Resfegripe com 10 por apenas R$ 2,99. Dipirona com 1 grama, R$ 3,99. Eu disse R$ 3,99. Sabonete Siene, R$ 1,39. Enxaguante bucal Oás, R$ 9,99. E Papinha, obrigado por ter vindo ajudar o seu calor. Não, o seu calor não, o seu Madruga, viu? Agora eu vou falar pra você também pra ajudar ele. Bora lá. Fralda infantil Enzo Baby, mega pacotão por apenas R$ 44,90. É isso mesmo, R$ 44,90. E vamos continuar. Fralda geriátrica, mega pacotão também, apenas R$ 49,90, R$ 49,90. Absorvente, mega pacotão também, com 50 unidades, R$ 37,90, R$ 37,90. Sabonete líquido sachê, coco dourado, R$ 3,99. Não precisa chorar igual o Chavinho, não. É só ligar e pedir que a gente vai entregar. 981167979. 981167979. Isso! Quando me falaram o nome desse lugar, eu também achei bem curioso, pelo duplo sentido que a palavra tem. Mas, na verdade, Surubajá é uma palavra indígena, que significa rio cheio de bagas. Não tem nada a ver com esse pensamento maldoso que está se passando aí pela sua cabeça, não. A iniciativa holandesa no século XVII para drenar a cidade alagada por fortes chuvas foi repetida séculos depois e transformou os biomas. Foi necessário abrir o canal de 80 centímetros a 8 metros para dar vazão dessa cheia. Só que devido a essa abertura, a maré foi invadindo, o mar foi invadindo, ele foi mudando radicalmente o ecossistema da região. Mas essa não foi a única construção dos holandeses na Laguna de Guaraíras que deixou marcas até hoje. Nós estamos a caminho da Ilha do Flamengo. O pedaço de terra usado pela tropa dos Países Baixos para construir um forte e onde, contam os mais antigos, ainda ser possível ouvir as vozes dos soldados que travaram batalhas sangrentas no local. Todo o capital deles ficava guardado nessa ilha. A gente poderia ter vindo de canoa, mas nós esperamos a maré baixar para fazermos a travessia até a ilha a pé. E ao que parece, não fomos apenas nós que esperamos a água recuar para vir para esse lugar. São nesses momentos que os catadores de Liliu vêm em busca do seu tesouro. O Liliu a gente chega em casa, tira do casco e revende para consumo de casa e faz o caldo também quando o pessoal vem de fora. Aí pede um caldinho, aí eu vou e faço. Eu nunca tinha escutado esse termo. Imagino que você também não. Para a enorme maioria das pessoas, Liliu é, na verdade, búzio. Aquelas conchinhas que a gente encontra na beira da praia, que aqui eles consomem como alimento. Eu preparo o caldo do Liliu. Eu lavo ele bem lavado, que ele tem bastante areia, né? A gente lava bem lavado e depois a gente raspa o coco, tira o leite bem grosso e coloca na panela. Aí vai cortar as verduras tudinho e coloca na panela. Depois depois que ele tá bem cozinhado, aí a gente vai e coloca um pouquinho espreme o limão, um pouquinho do limão. Depois do processo já todo preparado, a gente joga um pouquinho uma caixinha de leite, né? À medida que a gente se aproxima da ilha, a areia firme se transforma em mangue. E aquilo que parecia um passeio tranquilo vai ficando bastante custoso. Nessas condições, não é difícil de entender por que a infantaria portuguesa teve tanta dificuldade para conseguir tomar a ilha dos holandeses. Foram precisas 3 tentativas. Sem falar nas armadilhas dos mariscos. Olinto veio descalço e acabou se cortando. Teve instantes até de querer desistir. São por essas e outras que sempre passo na SOS Pharma antes de vir para minhas aventuras. O
Você sabe que quando o assunto é saúde não dá para vacilar, né? E na SOS Farm eu encontro tudo o que preciso. A SOS Farma tem unidades no bairro de Cidade da Esperança, pertinho do Detran. Tem também na Avenida Nevaldo Rocha, vizinho à Feira do Carrasco. E a mais nova loja que fica em São José de Mipibu. Mas se você preferir, é só ligar ou mandar um zap no 981 16 7979 que eles mandam entregar. SOS Farma, a farmácia da sua família. Eu já consegui atravessar a água e estou usando exatamente os mariscos como apoio para andar sobre o mangue. Diferente de Olinto, eu estou calçado com botas para não ferir meus pés. Mas nós ainda temos que atravessar toda a ilha. O cruzeiro que indica o ponto alto onde ficava o forte está lá do outro lado. Mesmo contando uma parte da história do nosso estado, esquecida pelos livros acadêmicos, hoje a ilha pertence à União e está abandonada, com suas ruínas escondidas pelo mato, um caminho que poucas pessoas conhecem. Há quem acredite que o barulho do mar e do vento no mangue ainda ecoa na ilha o som das batalhas. E o que restou dessa antiga trincheira até me faz imaginar como elas tenham sido violentas. Um canhão encontrado aqui, já séculos depois da expulsão dos holandeses, está exposto na Praça de Areis. Olinto, a gente chegou aqui no cruzeiro, vem comigo me acompanhar. Os holandeses estiveram ocupando essa ilha, segundo histórias, que aqui era o Banco Forte da Holanda, quando a Holanda estava fazendo a gestão de Pernambuco. Então, todo o capital deles ficava guardado nessa ilha. Houve 3 guerras, 2 que os portugueses iniciaram e não conseguiram invadir a ilha. Da terceira, eles se uniram aos jesuítas e aos indígenas guaraíras aqui da região e conseguiram invadir a ilha. Esse cruzeiro não fazia parte do forte. A armação de ferro e concreto não deixa dúvida disso, ainda que a arquitetura seja muito parecida com a holandesa. O grande folclorista Câmara Cascudo até fez referência a ele quando esteve aqui. Porém, não dá para saber se o cruzeiro foi chantado apenas como marco das ruínas ou se em substituição a algum outro que existia naqueles tempos. Mas ele não é a única coisa intrigante nessa ilha. Um enorme buraco a poucos metros de distância deu força a uma outra lenda bastante antiga em Areis, a do túnel que ligava o forte à igreja matriz. Na época dos holandeses e jesuítas, eles tinham esse túnel que saía da igreja e vinha até aqui a Ilha do Flamengo, que era uma rota de fuga, em caso de uma invasão portuguesa. Então essa lenda persiste até os dias de hoje. Eles falam que tem o túnel lá que sai da igreja e vem até aqui. Mas creio que daqui até lá deve dar em torno de 2 a 3 quilômetros. Francamente, a distância não me espanta. O túnel dos holandeses em Extremóis é bem parecido com esse e também levava da igreja até a lagoa. Uma distância bem considerável. Mas há quem acredite também que o buraco é resultado de uma busca frenética pelo dinheiro deixado pelos holandeses. As pessoas vinham até a ilha para procurar ouro, inclusive o senhor João Aureliano, que ele foi proprietário dessa ilha até ela ser passada para a União. Então ele mesmo tem as histórias que ele cavou a ilha atrás de tesouro. E eu saí com a enxadinha na mão, aí eu tropecei em cima de uma pedra. Aí eu fui e comecei a escavar, eu levantei a pedra e comecei a escavar. Aí eu encontrei a moeda. Ela é pequenininha, tenho a bússola nela, no lado dela tem uma bússola, do outro lado tem a cabeça do quem produziu ela, Seja como for, nós já passamos muito tempo por aqui e com a maré enchendo eu estou ficando preocupado com nossa volta. Agora eu estou começando a entender o motivo estratégico para os holandeses terem construído esse forte aqui.
O pouco tempo que a gente passou na ilha foi suficiente para não perceber a maré enchendo. A água cobriu toda a faixa de areia que a gente tinha usado para vir. Agora a gente está literalmente ilhado e precisando de uma canoa para ser resgatado. Vê se a gente encontra uma outra canoa mais lá na frente. Se tem uma coisa que eu sempre falo nas minhas aventuras é de planejamento. Se não planejar minuciosamente, a diversão pode acabar em situações como essa. Na aventura de hoje eu visitei a margem ainda pouco conhecida da Laguna de Guaraíras. Observei várias espécies de aves no trecho de Senador Georgino Avelino. Elas são tantas e de espécies tão raras que têm atraído cada vez mais turistas. Os birdwatchings. Então hoje é um segmento que traz benefícios ao estado. Cenário que a própria natureza pode mudar completamente nos próximos anos com o avanço do mar sobre as dunas de Malembá, forçando a abertura de um novo canal na laguna. Eu ainda explorei a ilha onde os holandeses construíram um forte na vizinha cidade de Areis e vi com meus próprios olhos indícios de que o túnel ligando esse forte à igreja matriz pode não ser apenas uma lenda urbana. Se você gostou do programa de hoje e quiser vir se aventurar por aqui também, é só falar com a equipe do Guaraíras Ecotour. Os contatos estão na tela. Além do birdwatching e da Ilha do Flamengo, a empresa ainda oferece outras experiências na região. Os contatos estão aí na tela. No dia da gravação desse programa, eu almocei no quiosque da Liege. Comi um peixe muito gostoso e aconselho demais você fazer o mesmo. O quiosque fica no complexo turístico da Prainha de Georgino Avelino. Já virou até parada obrigatória das embarcações que navegam para essas bandas de cá. Já pode atualizar seus livros de história, porque você acaba de viver comigo algo que se passou aqui no Rio Grande do Norte há cerca de 400 anos. E o mais curioso é que aquilo que foi feito ou aconteceu aqui continua impactando a vida das pessoas até hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha um ótimo sábado e até o nosso próximo encontro. Repórter Aventura. Oferecimento SOS Farma. Remédio barato de verdade. Casa do Boneri e Fardamento. WhatsApp 98730 2020.